Beleza, agora que a gente já tem cactos aleatórios sendo gerados, por enquanto eu só fiz 2 cactos, mas o procedimento para fazer mais é o mesmo. Lá na frente a gente faz mais cactos. Agora vamos dar uma olhada como é que está nosso jogo. A gente tem a movimentação aqui do cenário, os cactos sendo gerados, são cactos aleatórios, né? Ele vai gerando entre o 0 e o 1. A gente também tem por enquanto o chão está se movimentando, mas ele chega uma hora que ele para. E aí o boneco cai. Então acho que agora é a hora da gente implementar o chão infinito. Para o chão sempre ficar se movimentando. Beleza? Se a gente pega o chão, dá uma olhada nesse objeto. Ó. Ele é um objeto gigantesco. Que ele vem desde o comecinho da cena até aqui no finalzinho. Ó. Então aqui ele termina a tela, então a câmera, se você olhar, ela termina aqui, mas ainda tem um pouquinho mais de chão, beleza? O que eu preciso fazer é esse chão ficar infinitamente aqui interpolando. A sacada para isso é fazer o seguinte, eu posso pegar esse chão, esse primeiro, eu vou renomear ele para chão 1. Então eu vou colocar o nome de 1 aqui. E eu vou duplicar esse chão, vou dar um Ctrl D, e aí eu vou ter o chão 2. Eu vou ajustar para os dois ficarem aqui um em cima do outro, bonitinho. E esse chão 2, eu vou posicionar ele de uma maneira com que ele fique bonitinho aqui. Ó. Então se eu pegar e mexer no X dele, de modo que ele fique bem em cima desse cara. Então um pouquinho a menos aqui. A partir de agora acho que eu vou ajustar na mão. Deixa eu colocar 15... 12, 11. 11 acho que ficou legal. Beleza. Vou dar um F nesse cara para focar. Agora eu tenho, percebe que eu tenho chão 1 e 2, eles todos indo um do lado do outro. Se eu der um play, sente só o que vai acontecer. Ó. Os dois chãos eles vão se movimentar na mesma velocidade, porque como eu dei um Ctrl D para duplicar, ambos têm o mesmo script. Beleza? Vou dar um pause aqui agora. Ó. Então o chão 1 ele está aqui, ó. Ele está fora da tela. E o chão 2 ele ainda está dentro da tela andando. Percebe que a partir de agora ele já começou, o chão 2 já começa a sair da tela. Então se eu tiro o pause, ele sai aqui. Com essa estrutura, a gente já tem 2 objetos se movimentando. O que eu preciso fazer agora é pegar o chão 1 e movimentar ele lá para frente do chão 2. Então, se a gente for parar para analisar, o que eu deveria fazer é o seguinte. Pega esse chão 1, joga para antes do chão 2 e aí deixa com que eles se movimentem. Garantindo que não fique esse gap aqui. Garantindo que fica sempre um em cima do outro aqui. Beleza? Para a gente fazer isso, vamos primeiro fazer uma análise. Né? Então, a gente tem esse chão. Eu vou colocar um valor de 10 aqui para ficar um valor mais preciso. Agora eu vou selecionar esse chão 2. Deixa eu ajustar ele aqui um pouco em cima. O Y está menos 0,5312. Eu vou manter. E eu vou pegar esse outro chão e jogar ele para a direita. Deixar ele bem em cima aqui. Beleza. Vou voltar aqui 0,5312 para garantir que os dois estão com o mesmo tamanho. E aqui ficou 33,99. Vamos arredondar para 34. 34 não deu, né? Vou deixar 33,99 aqui mesmo. Ficou bom. Beleza. Então 33,99 ficou um em cima do outro. E agora o que eu preciso fazer? Eu quero fazer um teste. Se eu por acaso pegar a distância entre o chão 2, que é 33,99, e subtrair pela posição de X desse chão 1, eu quero ver se um terceiro chão vai ficar exatamente no lugar que eu quero. Então, vou duplicar esse chão 1, beleza? Vou pegar o meu chão 2, vou clicar no valor de X, 33,99, e vou dar um Ctrl C para copiar, ou direito, copy. Vou selecionar o meu chão 3, vou dar um clique em cima do 10, outro clique na direita do 10, e vou colocar aqui, ó, mais Ctrl V. Então, eu estou somando esses dois valores, vou dar Enter. 43,99. Se eu pego agora o chão 2 e o chão 3, percebe que aqui, ó, o chão 2 ele está terminando aqui e o chão 3 ele está
ainda não está certo, eles estão meio que se sobrepondo. Beleza. Eu quero colocar um pouco mais de valor aqui, eu quero tentar entender por que exatamente isso está acontecendo. O que rola é o seguinte, a gente simplesmente colocou a diferença de posição entre os dois. Só que não necessariamente essa posição que a gente está colocando vai funcionar. Vou tentar jogar 10 a mais nesse cara aqui, ó. Deixa eu colocar um pouco 10 a mais. E aí, se eu pego o chão 2 e o chão 3, vamos dar uma olhada aqui, ó. Chão 3, ele continua em cima. Então, o que está rolando? Por que a gente está colocando mais posição e ele não está fazendo essa matemática? Se eu pego esse chão 1 e dou uma olhada no valor que ele tem aqui, supondo que a gente vai zerar o valor desse cara para a gente testar, então deixa eu zerar o valor desse cara, ele ficou exatamente aqui nessa posição, com o valor 0, beleza? Se eu pego agora o chão 2 e jogo ele para a esquerda, deixa eu ajustar ele aqui bonitinho, beleza, aqui ficou legal, ele ficou lá, 23,96 e tal. Só que esse meu chão 1, ele tá com um valor aqui, ó, de, se a gente olhar o chão 1, ele tá saindo para a tela exatamente esse tanto. Então, quando eu zero o valor dele bonitinho, ele não fica necessariamente na posição que eu quero. Ele vai pegar uma posição, ele vai contar sempre a partir do centro. Esse chão 2, a mesma coisa, sempre a partir do centro. E aí, se eu pego o chão 3, para a gente testar o valor que ele fica aqui certinho, e para você entender essa diferença, então deixa eu ajustar aqui na mão, beleza. Então a gente tem aqui, ó, chão 1, 0, chão 2, 23,97 e o chão 3, 47,95. Beleza, agora eu quero entender o que está acontecendo aqui. Então eu vou pegar 47,954, vou dividir por 2, deu 23,977. E se eu pegar o meu chão 2, ó, valor muito próximo do que está lá. Então, quando a gente colocou o valor do chão 10 e esperou que a diferença entre ele mais 10 desse o valor, não funcionou. O que a gente precisou fazer foi colocar o chão 1 como 0, porque aí a gente tem esse cara com valor zerado, sem nenhuma modificação. Esse valor que a gente tem a mais aqui é o valor que a gente precisa colocar no chão 2, e não o valor total desse cara, e sim o valor a mais da metade dele. E aí, se eu fizer com o chão 3, a mesma coisa, dá certo. Então, eu pego o valor que está o chão 1, eu somo essa diferença do chão 2, e aí eu tenho o valor do chão 3. Beleza. Então, eu vou anotar esses valores que eu obtive aqui. Então, a gente está com 0, depois a gente foi para 23,971, e eu quero testar 23,971 vezes 2. Vamos ver o que isso aqui vai dar. Então, vou jogar aqui 23,971 vezes 2, deu 47,942, que é o que eu vou jogar aqui, ó. Beleza, então eu sei que eu preciso pegar esse valor base e sempre que eu tiver um chão, eu somo esse valor que está aqui. Beleza, eu vou deixar esse chão 3 desativado por hora, vou clicar nesse certinho aqui e eu vou montar o script que vai ser super simples agora que a gente já sabe os números. Eu vou selecionar esse chão 1 e eu vou adicionar um script chamado chão. New script, enter. Vou na pasta assets. Vou selecionar esse chão e mover para a pasta scripts. Abro a pasta scripts e abro o script de chão. Beleza. Vou apagar todos esses caras aqui. Vou deixar eles sem nada. Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu preciso saber qual que é o valor lá que a gente vai obter da diferença. Então, public float, eu vou chamar esse aqui de diferença x. Vou salvar esse cara e aí já vou selecionar esse chão aqui, ó, e colocar o valor de diferença x, esse valor que a gente obteve, que é 23,971. Perfeito. Agora, eu quero que toda vez que esse chão chegue em determinada posição, ele some esse valor aqui. Então, se eu tiver, por exemplo, com o chão a partir dessa posição, então no caso aqui, ó, menos 15,2,
eu quero que ele some esse valor que eu coloquei. Então, mais 23.971. Isso faz com que ele fique nessa posição. E se eu somar o valor novamente, aí ele fica na posição que eu quero, que é tudo lá para a direita. Beleza? Então eu quero esse valor da diferença de x, eu vou somar ele 2 vezes, porque no caso aqui eu tenho 2 chãos. Então beleza. Como eu quero fazer uma checagem no update, então eu vou digitar aqui update, apertar a tecla tab, ele vai montar isso aqui para mim. E aí toda vez que o valor da posição, então transform.position.x, for menor ou igual a esse valor mínimo de x, que eu vou definir aqui como mínimo de x, ele vai aplicar, então transform.position. Como a gente fez, eu quero somar no valor de x aquele valor. Se eu coloco aqui, ó, pega a posição de x e soma mais igual com 10. Isso aqui é como se a gente quisesse manter o valor que está e colocar mais 10. Ou seria a mesma coisa que eu escrever isso aqui, ó, é igual a tal mais 10. Se eu faço isso aqui, ele vai falar, ó, transform.position não tem como você modificar. Aí você fala, putz, então como que eu modifico o valor de x dele? Você precisa mexer no transform.position inteiro. Como ele é um vector tree, a gente faz o seguinte, new vector tree. Então eu quero um novo vetor 3. O valor de x vai ser a posição atual mais o valor que eu quero, que é a diferença de x vezes 2. A posição de y eu vou manter. Então, transform.position.y. E a posição de z também, .z. Beleza? Vamos testar o efeito que isso aqui vai dar. Então, eu vou salvar. Volto aqui para Unity. O valor de mínimo de x que a gente descobriu foi menos 15.2, certo? Beleza. Então, vou dar um play aqui e vamos ver o que acontece com esse chão. Ó, vamos selecionar aqui o chão 2. O chão 2 ele não está com script, né? Só o chão 1. Então, vamos ver o que acontece com o chão 1. Então, ele está se movimentando. Menos 10, 14, pum. Chegou em menos 15, ele somou 2 vezes. Beleza. Eu vou clicar com direito agora nesse script, copy component. Vou selecionar o chão 2 e paste component as new. E aí ele vai copiar bonitinho. Se eu der o play agora, chão 1 tá lá. Então tem o chão 1 aqui se movimentando. Chegou na posição que eu quero. Ele volta. E o chão 2, ele também está se movimentando. Quero fazer mais um teste aqui, ó. Esse chão 1, por padrão, ele já está em 32. Eu não quero isso, eu quero ele em 0, que é o valor que a gente tinha chegado, né? 0 e 1, beleza. Agora eu vou dar o play. Então, beleza. Tá lá, chão 1, indo para a esquerda. Chegou em menos 15, ele soma. Eu vou dar um pause. Eu quero visualizar se aqui ficou bonitinho, ó. Então, se eu pegar o chão 2 e desativar ele, ou o chão 1 e desativar, ó, tá na posição que eu tinha configurado bonitinho. Então, deve funcionar aqui o nosso jogo. Agora a gente tem o chão infinito. Beleza? Então ele está lá infinitamente rodando. Vamos dar o play de novo. Eu quero observar agora o que vai acontecer com o dinossauro. Então o dinossauro está aqui. Com o chão 2 embaixo dele. Beleza. Percebe que quando chegou esse objeto, ele começou a empurrar o dinossauro para lá. Não tem problema, porque isso não vai acontecer durante o jogo. Quando isso acontecer, a gente vai pausar o jogo, né? O dinossauro vai perder. Então, por hora, o nosso chão infinito está funcionando. Eu vou commitar. Então, chão infinito implementado. Ctrl Enter. Opa, saiu implementado errado. Deixa eu dar o undo. Implementado com um A só. Commit to master, push orange. E tá lá, projeto na nuvem, bonitinho. Por essa aula é isso. A gente aprendeu como fazer o chão. A parte mais difícil aqui foi saber os valores para colocar. Então, a gente usou a matemática da Unity a nosso favor.
configurou bonitinho, e aí foi só um sistema de posicionamento bem simples. Se ficou alguma dúvida, você não entendeu alguma coisa até aqui, deixa nos comentários que aí eu respondo sempre que possível. E é isso aí, até o próximo vídeo e tchau! Pessoal, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu espero de verdade que você tenha curtido o que você assistiu. Se você quer que eu fale sobre algum outro assunto que eu ainda não abordei, deixa nos comentários, manda mensagem pra mim, vamos trocar uma ideia e vocês vão ajudar bastante a definir o assunto dos próximos vídeos. Se você ainda não clicou em gostei, essa é a hora. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Não se esquece também de ativar o sininho. E aqui tem algumas sugestões de vídeos que eu acho interessante para vocês seguirem aí na jornada do conhecimento. Por esse vídeo eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima.